Nossa primeira palavra tem como título, o título da conferência, que é a intencionalidade feminina. Tudo na nossa vida precisa ser feito com intencionalidade. Nós não podemos viver por acaso, deixando as coisas acontecerem como vierem. Nós precisamos ter uma vida intencional. E é isso que nós estamos tendo como foco nessa conferência. Nós todas vivendo uma vida intencional, porque a intencionalidade vai fazer toda a diferença. E o Senhor transforma as pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Vamos repetir isso? O Senhor vai me transformar em uma pessoa extraordinária, porque o Senhor transforma pessoas comuns em extraordinárias. Amém? Então, sabe o que é a intencionalidade? Vamos trabalhar um pouquinho nisso. Primeiro, você precisa descobrir quem você é. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que nasci em Nerópolis City. Vocês já viram falar em Nerópolis City? Nasci em Nerópolis, numa fazenda, e filhas de pais e avós já crentes, mas muito tímida, muito reprimida. Então, nunca pensei de estar aqui falando na frente de 1000 mulheres. Por quê? Porque eu, no perfil de pessoa que eu era, jamais isso seria possível. Mas Deus nos transforma. Deus transforma você, Deus transforma a mim, Deus transforma todos nós. Então, quem você é? Hoje, eu sou uma pessoa que sirvo a Deus. Essa é a minha identidade, viver para o Senhor. Mas para que eu chegasse a esse ponto, um dia eu tive que tomar essa decisão. Talvez você está aqui hoje e ainda precisa tomar essa decisão. Essa decisão de dizer, Senhor, eu não quero viver mais para mim mesma. Eu quero viver para o Senhor. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu tive essa decisão aos 19 anos. E eu cheguei lá no meu quarto, fechei a porta, ajoelhei e falei, Senhor, eu não estou satisfeita com a minha vida. Eu preciso de mudanças. Eu quero tomar a decisão hoje de viver para o Senhor. Então, trabalhe na minha vida, Senhor. Mude a minha vida como o Senhor quiser, porque eu estou aqui nos seus braços, pronta para fazer o que o Senhor tiver para mim. Então, você precisa tomar essa decisão. Você precisa deixar Deus formar a sua identidade. A identidade que Ele quer colocar em você. Deus tem uma identidade especial para você. Amém? Depois, você precisa ter certeza de a quem você está servindo. Será que você está servindo a você mesma, ou ao seu marido, ou ao seu pai, ou ao seu chefe, ou aos seus filhos, ou a Deus? Você precisa servir principalmente a Deus. O primeiro da sua vida tem que ser Deus. Se você recebeu a identidade que Ele te deu, você precisa fazer jus a essa identidade. Você tem que ser uma pessoa que serve o Senhor. Ele tem alvo, Ele tem projeto para a sua vida. E o que você está fazendo para alcançar este propósito? Então, essa é a outra pergunta que eu estou te fazendo. O que você está fazendo para alcançar este propósito? Para que a sua identidade esteja em Deus. Então, vá buscar, vá se ajoelhar, vá chorar aos pés do Senhor, vá dizer para Ele, Senhor, eu quero, esse é meu alvo, esse é o propósito do meu coração. Eu quero te servir, eu quero ter a sua identidade, eu quero ser diferente, eu quero ter a digital do Senhor na minha vida. Aí então, você vai florescer de forma extraordinária.
Hoje, a nossa decoração é com flores, porque nós queremos também trabalhar a feminilidade. Nós precisamos ser mulheres mais femininas. O mundo está nos masculinizando. A vida está deixando as mulheres masculinas. E nós precisamos buscar aquilo que temos por direito, ser femininas. Você pode ser mulher autêntica, feminina, servindo ao Senhor, dinâmica, trabalhando, mas sem pegar os trejeitos masculinos ou os costumes masculinos. E eu já compartilhei muitas vezes com vocês que quando chegou a época de eu me tornar pastora, eu tinha medo de falar grosso, eu tinha medo de sair marchando no palco, eu tinha medo de ter trejeitos masculinos. E eu pensava, eu não quero ser pastora, porque eu conheço muitas pastoras que são muito masculinas, eu tenho medo de eu ficar também. Mas isso não tem nada a ver. Nós podemos ser pastoras, nós podemos ser prefeitas, nós podemos ser deputadas, nós podemos ser professoras, médicas, mãe, dona de casa, femininas. Nós não precisamos perder a feminilidade por causa da função que nós exercemos. Nós continuamos femininas, independente do que fazemos, independente do que trabalhamos. Então, quando nós estudamos as mulheres da Bíblia, nós vemos algumas características nas mulheres da Bíblia que são comuns a todas nós. Talvez você esteja pensando assim, não comum a mim, porque eu não sou casada. Não, na Bíblia tem várias mulheres que não eram casadas e eram mulheres de Deus. Não é comum a mim, porque eu tenho marido, e o meu marido não é crente. Mas na Bíblia também tem mulher que servia a Deus e cujo marido não conhecia o Senhor. E não serve para mim, porque eu tenho minha casa, meus filhos, as tarefas domésticas, sou casada. A Bíblia tem mulher assim também. Então tem todo tipo de modelo para nós seguirmos, sem perder a feminilidade e sempre com a intencionalidade de termos a nossa identidade em Deus. A primeira mulher, o primeiro item que eu quero chamar a atenção é sobre a fé. Toda mulher de Deus precisa ter fé. Não tem como você falar que você é uma mulher de Deus se você não tem fé. Fé é marca da nossa vida. Se você não tem fé, hoje você veio buscar. E Deus vai trazer essa fé que você precisa. Porque sem fé nós não podemos agradar a Deus. Sem fé nós não podemos ter vitória. Você lembra de ler a história de Joquebede, a mãe de Moisés. Olha a fé daquela mulher. Pensa, ela tinha um bebezinho que ia ser morto, porque as crianças todas, havia uma ordem do rei para matar os meninos, e o menininho dela iria ser morto. E aí então a fé daquela mulher, ela fez um cestinho, betumou o cestinho, botou o bebê dela naquele cestinho, colocou o cestinho no Nilo, entre os juncos, e a filha do faraó veio, viu aquele bebê, pegou aquele bebê, criou aquele menino cresceu, foi educado com a mais fina educação, e aí o que ele virou? O libertador do povo de Deus, por causa da fé de uma mãe. Talvez você é uma mulher que está precisando de fé para ganhar os seus filhos para Deus. E não tem como você ganhar os seus filhos para Deus se não for com muita fé. Vocês também, muitas já conhecem, mas eu faço questão de repetir para vocês verem que eu sou uma mulher comum, que eu sou uma mulher como qualquer outra mulher. Mas Deus tem feito na minha vida de forma
milagrosa, assim como Ele faz na sua e vai fazer na vida daquelas que ainda não percebeu isso. Então, quando meus filhos eram adolescentes e que eu tinha muita preocupação de vê-los tão influenciados por amigos, na escola, pelo mundo, pelas músicas, pelas bandas, e eu então fiz aquele propósito de todos os dias orar 1 hora ali no meu quarto ajoelhada, com a cabeça ali em cima da Bíblia. Eu ajoelhava, botava a Bíblia e colocava a minha testa ali na Bíblia, e por 1 hora eu clamava por cada filho, porque eu dizia para o Senhor: Senhor, eu não tive filho para o mundo, eu tive filho para o Senhor. Eu não aceito que o mundo fique com algum dos meus filhos. Senhor, vamos fazer um trato. Se o diabo for pegar qualquer um dos meus filhos, pode levar. Eu prefiro ficar sem ele do que ver meu filho na mão do inimigo. E essa oração era feita chorando ali aos pés do Senhor. Era uma oração sincera, porque eu não aceitava a possibilidade do inimigo pegar qualquer um dos meus filhos para ele. Então hoje, quando as pessoas olham para os meus filhos, homens já de mais de 40 anos, já com os filhos grandes, e homens de Deus criando os filhos nos caminhos do Senhor, e fala assim: o que será que a Noemi fez para que esses filhos se tornassem homens de Deus? Tive fé, entreguei cada um nas mãos do Senhor. Eu não abri mão deles em nenhum momento. Eu não abri mão deles. Eu não deixei que o inimigo tomasse qualquer um deles. Então você precisa ter fé. Fé como a Joquebede, mãe do Moisés. Fé que faz milagre na sua vida. Não só para filho, mas para marido, para pai, para mãe, para os seus queridos. Os queridos que você tem falado nas suas orações e clamado ao Senhor por ele. O segundo item, a fé nos leva à identidade. Eu falei no início sobre a identidade. A fé é que traz identidade para nós. Então, quando nós entendemos a nossa identidade, nós entendemos que não dá para negociar. Não dá para negociar os nossos valores, não dá para negociar a nossa feminilidade, que está sendo tão negociada ultimamente. Então, aqui, nesta hora da identidade, eu fico lembrando a história de Raabe. Tem algumas mulheres aqui que estão pensando assim: ela já falou de filho, eu nem sou casada, ou eu estou em alguma situação assim de uma mulher sozinha, tenho filhos, mas não tenho marido. A Raabe era uma mulher improvável, era uma mulher totalmente sem perfil para se tornar uma mulher de Deus, já que às vezes a gente olha para o perfil e fala: essa moça é tão ajeitadinha, ela tem tudo para ser uma moça de Deus. E isso não tem lógica. A gente fala assim, mas isso não tem sentido, porque Deus escolhe pelo coração. E o coração a gente não pode ver. Então Deus está olhando para você aí e está vendo o seu coração. Ele está vendo quem é você através do seu coração. Não é através da sua linda aparência, porque você tem ótima aparência, nem é pelo seu cheirinho gostoso. Essa quantidade de mulher de rosa aqui, tudo com carinha de princesa, mas Deus nem está vendo isso. Ele está vendo o coração, o seu coração, é isso que Ele está vendo. E Raabe foi assim, ela era uma prostituta, ela ganhava dinheiro com prostituição, e aí Deus escolheu Raabe para que ela protegesse os homens dele e para que ela se tornasse uma mulher de Deus. Ela se tornou uma mulher que está aqui na genealogia de Jesus. Vamos abrir
em Mateus 1, versículo 5, diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Então, a Raabe foi mãe de Boaz. Boaz, aquele que casou com Ruth. E da descendência dele veio Davi. Da descendência de Davi veio Jesus. Então, ela faz parte da genealogia de Cristo. Uma mulher que não tinha perfil para ser mulher de Deus. Mas Deus escolhe as mulheres improváveis para se tornar uma mulher usada por Ele em todos os momentos, em todas as situações. Assim é você. Você não está aqui hoje por acaso. Olha quantas mulheres aqui, e não é por acaso. Você escolheu estar aqui, e você escolheu muito bem. E Deus já te viu desde o momento que você estava batalhando para chegar até aqui. Porque algumas, com certeza, tiveram algumas lutas para chegar até aqui. Mas Deus já estava ali, ajudando você nos mínimos preparativos, para que você não perdesse esse dia de bênção na sua vida. Amém? Então, Raabe está na genealogia de Jesus. E nós estamos com o nosso nome escrito no livro da vida. E isso é um registro maravilhoso, maravilhoso ter esse registro. Isso nos torna muito mais valorosas, porque nós sabemos que temos valor para Deus. Nós sabemos que a nossa identidade está em Deus. E o terceiro é a coragem feminina. Toda mulher é muito corajosa. É muito corajosa. A mulher na sua feminilidade, e ela não é admirada só pela sua beleza física, ela é admirada por todo o ser que ela é. Então, se alguém pensa que só a beleza física vale, e às vezes gasta tanto dinheiro para melhorar esse aspecto, não tem problema, você pode fazer o que quiser, mas o que vale mesmo são as suas qualidades, o seu caráter, a pessoa que você é. Não é o seu marido que vai fazer você se tornar uma pessoa de valor. Não é o seu marido, não é o seu pai, não é a sua mãe. O emprego que você tem, não foi o seu marido que arranjou, não foi o seu pai, não foi sua mãe, foi você que fez uma prova, foi você que foi convocada para essa função que você exerce. Então, é você mesma. Deus olha para você também. E o fato de, às vezes, Ele te escolher para ser uma líder, para ser uma líder de adulto, uma líder de criança, uma líder de música, Ele olhou para você. Não foi alguém que te apresentou para que você chegasse lá. Muitas vezes as pessoas pensam, mas como que eu vou chegar em tal lugar e se ninguém me apresenta, se ninguém me põe lá? É Deus que te põe. E a coragem, eu quero citar a Débora da Bíblia. A Débora foi uma juíza, profetisa, ela trouxe paz para Israel durante muitos anos. E a Bíblia só fala assim, que havia em Israel uma mulher profetisa, e o marido dela se chamava Lapidote, só para citar que ela era casada, porque não tem mais nada sobre esse Lapidote lá, sabe? Mais nada você encontra, só a citação que ele era marido dela, só para dizer que era uma mulher casada, mas ela se tornou aquela mulher pela coragem dela, pela ousadia dela, e Deus a escolheu principalmente pelo coração dela, pela fé que aquela mulher tinha. Então Deus te olha por dentro, e isso que é o pesado para nós, né, gente? Não tem jeito de Deus olhar só para a nossa aparência, Ele olha por dentro. Então este versículo que eu citei,
está em Juízes 4:4. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Então foi Deus quem escolheu, foi Deus quem a fez empoderada. Foi Deus que deu aquele poder para ela. Quem nos empodera é o Senhor. Nós somos mulheres empoderadas, sim. Às vezes você pensa que esse termo não pode ser usado porque nós somos mulheres que temos que manter a nossa postura submissa e tal. Mas o empoderamento é Deus que nos dá esse empoderamento espiritual, essa força, essa coragem de enfrentar as dificuldades da vida. Todas aqui têm enfrentado muitas dificuldades. E às vezes você olha para trás e não sabe como você conseguiu sair de determinadas situações, como você se restaurou depois de uma perda, depois de um fracasso, depois de uma esperança frustrada. Mas Deus te fortaleceu e você se empoderou novamente e você ergueu sua cabeça e continuou. E a mulher tem uma coragem tão grande que ela mesma não sabe explicar. Tem situações em que ela toma decisões que ela mesma não sabe como ela enfrentou aquela situação. Este ano, no início do ano, o Sinomar teve um AVC. E nós estávamos viajando para Uberlândia quando ocorreu esse acontecimento. E nós estávamos no hotel quando ele, dormindo, acordou sentindo muito mal. E quando eu percebi que ele estava passando tão mal, e eu não sei como, mas eu percebi que ele estava tendo um AVC. E eu já liguei para o bispo Adalberto e falei, corre aqui no hotel, porque o Sinomar está tendo um AVC. Ele falou, mas como que a senhora sabe? Eu falei, olha, não sei, mas eu sei que é um AVC e nós temos que correr com ele para o hospital. E por causa disso, nós chegamos no hospital muito rápido e ele foi atendido muito rápido. Por isso, ele ficou com aquela sequela por alguns meses, sem a voz, mas hoje está bom. Por quê? Porque foi atendido muito rápido. E quem me deu essa força? Quem me deu esse entendimento? Quem me deu essa tranquilidade para lembrar, eu tenho que ligar para o bispo Adalberto, eu preciso de pedir ajuda e nós precisamos levar ele para o hospital. Quem me deu essa coragem? Ela não é normal em mim. É Deus que nos dá, é Deus que faz isso na hora que nós necessitamos. É Deus que traz a coragem, ela é sobrenatural. A coragem da mulher é sobrenatural. A mulher salva vidas, a mulher toma atitudes rápidas. Ela consegue buscar calma nos momentos mais tensos, de forma que ela não pode entender depois como é que ela ficou, como que ela passou por aquele momento. Então, a coragem é uma marca da mulher também. Em quarto lugar, é ser virtuosa. Eu confesso para vocês que falar sobre mulher virtuosa aqui é para mim um rompimento de barreiras. Porque quando a gente era criança, a minha mãe usava muitos versículos bíblicos para dar bronca na gente, sabe? E se a gente fizesse alguma coisa que não era muito virtuosa, ela já vinha com o versículo, mulher virtuosa, quem achará? E eu tinha pavor desse versículo, sabe? Então, falar sobre mulher virtuosa aqui é romper barreiras, tá? Mas o que é ser virtuosa? Ser virtuosa é ter qualidades. É ter qualidades, por exemplo, a fé é virtude, a coragem é virtude, o seu caráter firme é virtude, a feminilidade é virtude. E tudo isso faz parte de uma mulher virtuosa. E porque eu não entendia muito bem o que era ser virtuosa, sabe? E tudo que eu fazia, eu acho que era pouco para se tornar virtuosa. Mas virtuosa, ela é uma característica da mulher
que tem um caráter em Deus, que tem a identidade em Deus. Você não precisa fazer treinamento de virtuosidade. Você se torna naturalmente por causa da sua identidade em Deus. É Deus que nos torna assim. Então, a mulher virtuosa, eu quero dar o exemplo de Ruth. Ruth era uma mulher estrangeira, numa terra onde as pessoas não aceitavam o estrangeiro para situações honrosas. Aceitava-se para ajudar o estrangeiro, porque existia lei que determinava isso. Mas o estrangeiro era visto com preconceito. E Ruth chegou e ela foi admirada pela sua virtuosidade. E aqui hoje nós escolhemos o lema. Quando nós escolhemos o tema, nós escolhemos o versículo que diz assim, um versículo do livro de Ruth, Ruth 3:11, que diz: minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. Isso foi o Boaz que disse para Ruth. Ele disse que faria tudo por ela, porque todos estavam percebendo que ela era uma mulher virtuosa. Assim também é você. É você. Você vai conquistando isso. As pessoas vão olhando para você e vão respeitando você, porque percebe que você é uma mulher virtuosa, porque você tem qualidades muito especiais, inclusive graciosidade e elegância, que fazem parte da mulher virtuosa. Mas quando eu falo elegância, eu não estou falando da roupa que você veste, do seu penteado, do seu sapato, da sua maquiagem. Não, é elegância no seu comportamento. E esse então é o quinto item, a elegância e a graciosidade. Muitas empresas hoje preferem ter uma mulher como gerente, como administradora. Por quê? Por causa da elegância que aquela mulher tem para lidar com as situações, para lidar com as pessoas. Ela é mais relacional e ela é menos autoritária. Então, isso faz parte da elegância. Elegância é você não falar palavrão, é você não ser barraqueira. Mulher barraqueira é deselegante, sabe? Então, esse barraco pode ser feito dentro de casa, pode ser feito no meio da rua, se você preferir, ou então na escola. Mas a partir do momento que você vai se tornando uma mulher virtuosa, você para de fazer barraco. Você não faz aquela gritaria com os seus filhos, você não faz aquela gritaria com o seu marido, você não é deselegante com as pessoas da sua casa, da sua empresa, com os seus colegas. Isso faz com que você perca a sua identidade? Não, você vai aprender a falar sim e falar não, sem perder a elegância, entenderam? Isso não quer dizer que você não possa dizer não quando não é necessário. Você pode sim, mas o não também pode ser falado com elegância. Então, a elegância faz parte da nossa transformação, da nossa feminilidade. Talvez pela falta, porque as mulheres conquistaram muito espaço ultimamente. Então, os espaços que nós fomos conquistando são hoje muito largos, muito grandes. E nós viemos conquistando esses espaços sem muitos modelos. Então, os modelos que às vezes nós seguimos são modelos de homens autoritários, são modelos de homens chefes. E nós precisamos criar o nosso modelo feminino. Você ocupando bons lugares sem perder a elegância. Isso é modelo feminino. Isso é uma tarefa para nós, mulheres de Deus.
nós não podemos perder a elegância. Eu vou pegar aqui como exemplo a rainha Esther. Vocês acham que a rainha Esther foi escolhida só pela beleza? É claro que não. Lá no harém tinha muitas mulheres para o rei escolher uma. Todas mulheres bonitas, porque eles não colocavam lá no harém mulher feia, porque era mulher para o rei escolher. Então todas eram muito bonitas, muito bem cuidadas. E como o rei escolheu Esther, com certeza, antes dele receber cada mulher, ele perguntava para os eunucos como era o comportamento daquela mulher lá no harém. Então vinha uma, o eunuco falava, essa é muito bonita, está muito bem cuidada, mas ela briga com todo mundo. Então já era um ponto negativo, aquela não era escolhida. E vinha outra, e o eunuco falava assim, olha, essa aqui é muito bonita, mas ela é emburradeira, qualquer coisa ela emburra. Aí com certeza o rei não ia escolher. E provavelmente isso aí eu estou viajando, tá? Não tem isso na Bíblia, mas eu estou imaginando. Porque como ele foi escolher Esther, ela era bonita, mas todas eram. Então com certeza ele fazia uma pesquisa. E aí com certeza a Esther teve uma indicação muito boa dos eunucos que cuidaram dela. Com certeza a indicação foi assim, olha, ela é elegante, ela não faz barraco, ela não é emburradeira, ela não é rancorosa, ela é virtuosa. E com certeza teve alguns itens, de forma que Esther foi escolhida como rainha. Então, quando Deus vai nos escolher para trabalhar para Ele, para a obra dEle, para uma função especial, Ele nos olha no todo que nós somos. Ele olha o nosso coração, Ele olha, se nós somos deselegantes no nosso comportamento e somos escolhidas, nós temos que mudar o nosso comportamento, nós temos que nos submeter a uma transformação, porque Deus transforma, o Espírito Santo nos transforma. Nós não podemos usar o nosso temperamento como desculpa de comportamento, porque o Espírito Santo transforma o nosso temperamento. Você pode ter qualquer tipo de temperamento, e isso não é justificativa para você se comportar mal, porque você é uma mulher virtuosa, uma mulher que buscou identidade em Deus, buscou coragem em Deus, uma mulher de fé, uma mulher que está deixando o Senhor te transformar.